Glória a Deus. Queridos, nós vamos iniciar hoje algum momento que nós vamos estudar a palavra de Deus, chamado de sala teológica. Além de pastor, também eu sou professor do Instituto Teológico Quadrangular, da segunda região de Belém. Já trabalhei com várias disciplinas teológicas, com algumas disciplinas. A gente vem trabalhando aí já desde 2011, sendo professor titular, em algumas disciplinas. E só tem 2 disciplinas que eu não ministrei. Na verdade, hermenêutica eu tive que ministrar porque um ano atrás aí a professora viajou e eu tive que ministrar essa aula. Mas eu não sou professor de hermenêutica e nem professor de escatologia. Também não sou professor de livros poéticos, mas a gente coopera também dentro dessa disciplina, livros poéticos. E nós vamos começar hoje a nossa sala teológica para estudar a Epístolas aos Hebreus. A Epístolas aos Hebreus. Há muita dúvida com relação à Epístola aos Hebreus, porque no estudo teológico quadrangular nós estudamos ela fora a parte, nós estudamos ela separado. Ela nem entra em epístolas gerais, nem entra em epístolas paulinas, por essa dificuldade de autoria, por essa dificuldade de quem escreveu, muita dúvida com relação a esse assunto, muita dúvida com relação ao autor da Epístola aos Hebreus. Então por isso nós estudamos ela fora a parte. Só que estudando a Epístola, nós descobrimos lá no final de Hebreus algumas informações peculiares que nos dão uma pequena noção, um pequeno vislumbre de quem escreveu a Epístola. No capítulo 13 de Hebreus, a partir do versículo 23, a carta diz assim: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Saudai a todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saudam, a graça seja com todos. Dentro dessa pequena informação, nós podemos deduzir, nós podemos supor que quem realmente escreveu a Epístola aos Hebreus tenha sido o apóstolo Paulo, dentro dessa informação que ele cita Timóteo e cita os irmãos da Itália, visto que Paulo provavelmente ele já deveria estar preso em Roma, bem como a igreja que foi fundada em Roma. Então, aqui, dentro dessas informações, a gente declara que Paulo realmente escreveu a Epístola aos Hebreus. Mas nós vamos ficar com a maioria. A maioria diz que é desconhecido, o autor desconhecido. Então, basicamente, logicamente, nós vamos ficar com o autor desconhecido. E nós vamos iniciar a nossa aula de Hebreus, Epístola aos Hebreus. Hebreus é o nome pelo qual as nações designavam os filhos de Israel. O próprio nome deriva-se provavelmente de Heber, isto é, o homem vindo do outro lado. Abrão, o hebreu, em Gênesis 14, 13, assim chamado porque atravessou o rio vindo de outra banda, o que aconteceu quando emigrou da Mesopotâmia. Aí nós temos aí uma referência em Josué capítulo 24, versículo 2. Então,
a gente pode perceber que há uma distinção entre hebreu, israelita e judeu, né? Os israelitas eram apenas uma parte do grupo maior, chamado hebreus, descendentes de Heber. Gênesis capítulo 10, versículo 24. O nome Israel é usado para enfatizar o aspecto religioso do povo judeu, tá? Religioso do povo, tá? Judeus eram os habitantes de Judá, tá? Os judeus que falavam aramaico são chamados hebreus para distinguir os dois dos que falavam grego, tá? Estes são designados como helenistas. Atos capítulo 6, versículo 1. Tá? E nós temos uma referência, hebreus de hebreus, que na verdade são aqueles inteiramente judeus. Filipenses 3, 5 e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22. Do que trata a epístola aos hebreus? Hebreus. Hebreus, o nome Hebreus na carta, na epístola, significa judeus messiânicos. Quando você estuda o judaico, ele vai citar o nome judeus messiânicos. Ou seja, são aqueles judeus que abandonaram o evangelho devido às perseguições, né? Devido aos grandes desafios que eles enfrentaram nesse período de dispersação, quando o povo foi, a nação de Israel foi, os hebreus, eles foram dispersos pelo mundo. Aí houve algumas dispersações aí que a Bíblia menciona, tá? Então a epístola em si vai tratar, né, justamente para esses judeus messiânicos que se espalharam pelo mundo, né, e que abandonaram a sua fé, a fé em Cristo Jesus. Presta bem atenção, existem duas classes de judeus hoje. Existem os judeus ortodoxos e existem os judeus messiânicos. Os judeus ortodoxos são aqueles judeus que eles ainda estão esperando a vinda do Messias. Os judeus ortodoxos são aqueles judeus que não creram, que não acreditam em Yeshua, não acreditam em Jesus, o Cristo ungido. Tá? Eles ainda estão esperando o Messias aparecer. Tá? E os judeus messiânicos são aqueles que acreditaram, são aqueles que se converteram, são aqueles que fizeram a transição do judaísmo para o cristianismo. Hoje eles creem, hoje eles acreditam no Messias, acreditam que Cristo, que Jesus é o Messias prometido, da descendência dos judeus, da descendência da tribo de Judá, da tribo de Davi, onde vem toda aquela história, desde o livro de Ruth, né, quando Ruth casa, Moabita casa lá com Elimeleque, e nasce um filho, Obed, que aí é toda a descendência de Davi, toda a descendência messiânica que vai chegar até Cristo, até o Messias prometido. Daí vai toda a descendência judaica, toda a descendência messiânica, a descendência real, a realeza, o sangue azul, como nós falamos. Então nós temos aí
na epístola aos Hebreus, nós temos aí alguns elementos do templo. Primeiro elemento do templo, o tabernáculo de Moisés, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Nós temos aí os elementos do templo, né, que eles iam servir dentro desse templo. Nós temos primeiro os levitas, nós temos os sacerdotes e nós temos o sumo sacerdote. Cada um deles tem uma função específica dentro do templo. Cada um executa a sua maneira, a maneira que Deus ordenou, as suas funções dentro do templo. Primeiro, os levitas. Quem são os levitas? Os levitas são os descendentes de Levi, está lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 25, e Êxodo 32, 26. Seu serviço no tabernáculo, está em Êxodo 38, 21, cuidavam do tabernáculo. Números 1, capítulo 1, versículo 47 ao 53. Seus deveres, está em Números capítulo 4. Seu serviço no templo, 1 Crônicas 23, 27. Reparam o templo, está em 2 Crônicas 24, 5 e 29, 3. Veja bem, essa é a função dos levitas. Há um grande erro, há um grande equívoco hoje, quando uma pessoa que canta, quando ele se declara levita. Levita não é cantor. É um erro você dizer que levita é cantor. É dizer, você que canta, dizer que você é um levita. Alguns levitas eram cantores, alguns, como Asaf, que era o chefe dos cantores, que além de ser cantor, além de ser músico, eles exerciam a função dos levitas. Mas levita não é cantor hoje. Só pode ser um levita quem é da tribo de Levi. Só pode ser um levita quem é da tribo de Levi. Eles tinham várias funções: cuidar do tabernáculo, carregar o tabernáculo, cuidar do tabernáculo, várias funções designada por Deus. Então nós temos aí, segundo, sacerdote. Sacerdote significa sacrificador, ou seja, aquele que tinha o poder de oferecer vítimas à divindade. Suas funções estão em Êxodo 27, do versículo 20 ao 21, Levítico 6, 12, Levítico 10, 11, Levítico 24, 8 e Deuteronômio 17, do 1 ao 8. A ideia fundamental de sacerdote é do mediador entre o homem e Deus. O sacerdote apresenta-se entre o homem e Deus, como na verdade o profeta aparece entre Deus e o homem. O sacerdócio atestava a vida pecadora do homem, a santidade de Deus e, por consequência, a necessidade de certas condições para que o pecador pudesse aproximar-se da divindade. O homem devia ir a Deus por meio de um sacrifício e estar perto de Deus pela intercessão. Essa então era a função do
sacerdote. Tá? Aquele que preparava os sacrifícios a Deus. Tá? Aquele que queimava os sacrifícios a Deus, as vítimas a Deus, os animais. Essa era a função do sacerdote. Tá? Dentro do templo, lógico, né? Dentro do templo, dentro da sua responsabilidade dentro do templo. Sumo sacerdote. O principal dos sacerdotes judaicos, Arão e seus filhos, foram solenemente separados para exercer o cargo sacerdotal. Êxodo 28, 1 e Êxodo 40, do 12 ao 15. Arão ocupava o primeiro lugar, sendo hereditária essa preeminência, ou seja, a função de sumo sacerdote era uma função passada de pai para filho, era hereditária. Tá? Êxodo 29, do 29 e o versículo 30. Tá? Amém? Essa era a função do sacerdote. Tá? Função do sacerdote. Tudo bem? Glória a Deus. Então nós temos aí, queridos, essas primeiras informações que a gente pode passar para vocês, tá? A gente pode passar para vocês dentro da nossa matéria de teologia, a disciplina de Hebreus, tá? Nós vamos ficar aqui com essa introdução. Na próxima oportunidade nós vamos trazer algo mais importante para você da palavra de Deus. Amém? A paz seja com todos.